Se você tivesse que resumir a fé cristã, como é que você colocaria? Quais palavras você diria? Se você tivesse que escolher os principais ensinos, quais ensinos você escolheria? Se você tivesse que colocar em uma ordem esses ensinos, que ordem você colocaria? Vejam como é desafiador e olhar para todos os ensinos que nós temos no texto bíblico, na palavra de Deus, e colocar de uma maneira simples, clara, para que um pai possa ensinar seus filhos, para que também possa ser uma base de ensino numa congregação, numa igreja cristã, para que possa também ser usado de uma forma devocional em casa. Há 500 anos, nós temos esse texto do Catecismo Maior e Menor sendo usado como forma de instrução e de vida cristã. Tem sido um material para que possamos ser conduzidos a olhar para Cristo e a olhar para a palavra de Deus, como essa palavra de Deus pode nos conduzir a confiar e a ser cuidado por esse bondoso Deus. Apesar da palavra catecismo não aparecer no texto bíblico, nós confiamos, que o ensino a respeito desse catecismo, desse desejo de Deus nos instruir e que possamos ser instruídos uns pelos outros, isso está muito presente. Um dos textos é de Gálatas, capítulo 6, versículo 6, em que o apóstolo Paulo ele diz, de uma forma muito simples, mas aquele que está sendo instruído na palavra, compartilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Ou seja, como é bom quando a gente pode compartilhar as coisas boas daquilo que a gente aprendeu da palavra de Deus. Esse vídeo ele está dentro de uma sequência de outros vídeos que estão refletindo sobre os principais aspectos da fé cristã, claro, tendo como ênfase o ensino do contexto sob a ótica luterana. Esse vídeo ele vai observar um aspecto muito interessante que é os catecismos. Então a gente vai conduzir de uma forma muito breve a buscar conectar os ensinos que estão ali presentes, a gerar interesse, vontade, desejo. Se por acaso você já teve a oportunidade de refletir sobre isso ao longo da sua vida, talvez no período da instrução, poder revisitar um pouquinho algumas palavras, conectar um pouco essas ideias e a relação que o Catecismo Menor traz, ou maior também, mas também se por acaso você está conhecendo um pouco melhor sobre a fé cristã, sobre essa perspectiva luterana, quem sabe hoje você vai ser também conduzido a conhecer o Catecismo Menor e quem sabe o Maior e refletir um pouco mais conosco. Eu sou o pastor Matheus Schmidt, estamos aqui dentro da congregação Concórdia, aqui em São Paulo, Moema, sou pastor aqui dessa congregação e é uma alegria poder fazer parte desse projeto, já desde de primeira mão agradeço o convite por fazer parte e desejo que esse momento possa ser muito especial na vida de vocês, como tem sido na minha ao meditar e refletir sobre esse tema para compartilhar um pouco com vocês. Os catecismos, eles podem ser entendidos como um sumário da Bíblia. Os catecismos não é algo novo no tempo de Lutero. Alguns estudiosos dizem que havia vários outros catecismos presentes antes do tempo de Lutero. O que se colocava, e qual talvez foi a vontade de Lutero em ter um catecismo, em produzir um catecismo, foi porque ele identificou algumas carências, que ele estava indo ao encontro dessas carências. A primeira é que ele percebeu que havia pouco material, pouco subsídio que conduzisse as pessoas a compreender e entender o texto bíblico de forma um pouco mais profunda. A gente pode entender e se colocar naquele contexto que o texto bíblico não estava nas mãos das pessoas como hoje está nas nossas mãos, nos nossos celulares. A gente tem diversas traduções, isso é uma bênção. Mas no tempo de Lutero, as pessoas não tinham acesso ao texto bíblico e se tinha pouco material que pudesse os ajudar a se tornar um momento para que pudessem crescer na fé. E até como subsídio aos pastores, para que eles pudessem ensinar de uma forma correta a palavra do Senhor. O segundo aspecto, uma outra carência que Lutero percebeu nesse início da reforma, foi que as famílias estavam precisando de um material simples que pudesse auxiliar e ajudar os pais nessa bonita tarefa, nesse desafio que é conduzir as pessoas, os seus filhos,
a fé cristã. Então esses eram os dois objetivos que Lutero buscou então endereçar no ano 1519. O Catecismo Maior, então, ele tem esse propósito de auxiliar os pastores para que ensinassem de uma forma correta a palavra de Deus, desse mais subsídios a isso. O Catecismo Menor, por outro lado, ele tem como propósito e fundamento inicial ajudar os pais. E até, se vocês forem observar, a primeira versão do Catecismo Menor nem tinha muito texto, era mais gravuras. Porque o objetivo era algo ser muito simples, para que os pais mostrassem figuras e assim pudessem, de forma lúdica, de forma divertida, também refletir sobre os principais aspectos da fé cristã. O que a gente tem é que os catecismos, o propósito deles, ambos, o menor ou o maior, é nos conduzir ao texto bíblico, nos colocar dentro da palavra de Deus. Os catecismos não nos afastam da palavra, pelo contrário, nos levam, nos inserem para dentro do texto bíblico. Lutero, no Catecismo Maior, tinha uma frase que dizia o seguinte, que os catecismos são a Bíblia dos leigos. Em que sentido? Na medida que trazem aquele mínimo que os cristãos precisam conhecer. Interessante essa frase. É a Bíblia dos leigos, porque ali oferece aquilo que é o mínimo que cada cristão deveria conhecer e saber e reter no coração. Então, qual que é esse mínimo? O que Lutero identifica e como igreja a gente reconhece que cada cristão deveria ter no seu coração, ler e meditar todos os dias e crescer em confiança e conhecimento. Então, conectando um pouquinho do conteúdo do catecismo, ele está dividido em 3 partes. A primeira parte está vinculada aos mandamentos, o credo e o Pai Nosso. Então, os mandamentos é aquilo que Deus requer de nós, mas também aquilo que Ele nos instrui a fazer. Ou seja, é a sua lei. A lei nos seus 2 usos, tanto no sentido de refletir e revelar o meu pecado diante de Deus, a minha incapacidade de fazer aquilo que Deus pede, que Deus deseja, mas ao mesmo tempo, a lei no seu 3º uso, depois de ser feito filho, resgatado por Cristo, também tem como propósito nos instruir a como Deus também nos ensina a viver esta vida cristã. Então, os catecismos revelam a lei de Deus, a santa boa vontade do Senhor. Agora, os credos, dividido nos 3 artigos que falam sobre Deus Pai, que criou todas as coisas, Deus Filho, que redimiu, Deus Espírito Santo, que nos santifica, é o Evangelho, é aquilo que Deus faz por nós. Deus não apenas nos criou, mas também nos sustenta, não apenas nos redimiu, mas nos conduz pelo Santo Espírito a viver uma vida dentro da Santa Igreja Cristã, aguardando a ressurreição do corpo e da vida eterna. O segundo aspecto, que reflete o catecismo menor tem a ver com a vida sacramental. E a vida sacramental foca o batismo, o ofício das chaves e a Santa Ceia. O batismo é um novo nascimento. É por meio dele que Deus nos dá a alegria de poder viver essa nova fé como filho e filha do nosso Senhor Jesus Cristo, meditar nessa palavra, crescer em confiança. A absolvição, apesar de não ser um sacramento, ela que nos liga, é o elo entre a nova criatura com com o cristão que está sendo nutrido e alimentado por esse sacramento, pela presença do nosso Senhor. E, de fato, o sacramento do altar é o que nutre a nossa fé diante das tentações, do pecado e das angústias que a gente vive. A terceira parte do catecismo, então, tem a ver com aquilo que a gente chama do exercício da vida cristã, as orações diárias, os deveres. O que Lutero vai, então, falar um pouquinho sobre as vocações. Talvez uma imagem que a gente poderia destacar quando a gente fala sobre os catecismos e na relação que a gente tem dessas 3 unidades seja quando a gente percebe a nossa doença, né? Uma pessoa que está doente. Então, antes de a gente saber que nós estamos doentes, né, e saber como a gente vai buscar o tratamento, a gente precisa de um diagnóstico. E a lei de Deus, de acordo com os mandamentos, é de fato esse diagnóstico que revela o pecado enraizado em nosso coração. A maneira como
nós então vamos lidar com esse pecado ou tratar esse pecado não é através da lei. Né? Um exemplo muito simples é se o pecado revela, se a lei revela o meu pecado, é como se eu acordasse e fosse olhar para o espelho. O espelho revela o meu coração, a realidade que está no meu coração. Então, assim como eu não pego o espelho e tento me lavar, seria algo, eu preciso da água, assim da mesma forma eu não consigo pegar a lei para me lavar ou a lei para me regenerar. Eu preciso da água da vida. Eu preciso de Cristo. Eu preciso do Evangelho. E aí que entra o credo. Deus que se fez carne, habitou entre nós, e a gente tem esse resgate, sermos resgatados por Cristo e conduzidos a uma vida cristã aqui neste mundo. E o Pai Nosso é a maneira como Deus, então, diante das angústias que a gente tem da vida, a gente possa ser conduzido e cuidado, e sempre confiando de acordo com a vontade, do Senhor. Então, quando a gente vai agora para uma vida cristã baseada no batismo, na confissão e nos mandamentos, o que a gente tem é justamente esse cuidado de Deus para com a nossa vida. Ele não apenas nos insere dentro da sua família, mas ele declara que nossos pecados estão perdoados, nutrindo a nossa fé e sendo conduzido por essa esperança cristã de acordo com as nossas vocações. Então, essa é a primeira parte dos catecismos, que tem como objetivo a gente ser instruído nas principais bases da fé cristã. Mas a gente não quer olhar para os catecismos apenas nesse sentido cognitivo, o que ele pode nos gerar em nossas vidas, mas como a gente pode trazer isso num aspecto até mesmo devocional. Eu não sei se por acaso você utiliza os catecismos desta maneira. Nós sabemos que os catecismos foram e são muito importantes na formação e da identidade de muitos jovens. Na Igreja Luterana, os catecismos eles são usados na formação do que a gente chama de instrução de confirmandos. O período de 1, 2 anos tem essa oportunidade de entrar mais nesses principais ensinos da fé cristã, buscar memorizar essas palavras, colocá-las essas palavras no coração. Mas talvez a gente poderia intensificar e refletir que essas mesmas palavras e essa mesma forma do catecismo possa ser colocada na nossa vida devocional, diária. E aí eu lembro de algo que Martinho Lutero coloca e escreve no Catecismo Maior. Ele escreve mais ou menos assim: eu também sou doutor e pregador, e na verdade tão erudito e experimentado quanto possam todos aqueles que têm tanta coisa que se gabam. Contudo, faço como uma criança que se ensina o catecismo de manhã e quando quer que se tenha tempo, leio e digo, palavra por palavra, o Pai Nosso, os 10 Mandamentos, o Credo, algum salmo. Tenho que ler diariamente e estudar, e sempre permanecer criança e aluno do catecismo. Percebam que, por mais que Lutero tivesse todo o conhecimento, fosse doutor e tão experimentado como qualquer outra pessoa, ele se coloca como uma pequena criança, ao ler e meditar todos os dias nessas palavras. Algumas semanas atrás, num momento de aconselhamento, um rapaz veio conversar comigo dizendo que algo o preocupava. Ele estava tendo dificuldades em manter uma rotina diária de devoção. Algo que todos nós, acredito eu, que temos esse mesmo desafio. Manter uma devoção diária. Às vezes a gente pode até se frustrar porque a gente começa algo e isso não progride, porque ou a gente é consumido pelas demandas do dia a dia, ou porque quando a gente está inserido, a gente tem dificuldades de compreender aquilo que está sendo dito. Ou talvez porque a gente precise de uma estrutura mais organizada para que isso possa se tornar algo que cada dia eu saiba aquilo que eu vou fazer e naquilo que eu vou meditar. Então, por que não? E isso é algo que eu tento colocar também no meu dia a dia. Por que não observar os catecismos como uma estrutura de devoção, mas também como forma de facilitar o entendimento da palavra de Deus? Se os catecismos me levam para dentro do texto bíblico, faz com que aqueles textos eles ganhem um novo sentido e eu volte para o catecismo com muito mais alegria, porque agora essas palavras elas chegam ao meu coração. Por exemplo, se vocês começarem com os mandamentos, cada dia pode ser uma oportunidade de, hoje eu acordo, eu quero refletir então sobre o primeiro mandamento.
eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim. Esse mandamento fala sobre as coisas que nós prendemos em nosso coração, as coisas que a gente confia que está além da confiança que nós temos com Deus. Se você ir no Catecismo Menor, você vai encontrar várias perguntas muito simples para você refletir sobre esse mandamento, mas também histórias bíblicas. Entre nessas histórias e reflita como esse mandamento ele pode te ajudar e auxiliar a entender as palavras, as histórias que estão sendo colocadas ali. E ao longo do dia, comece a identificar na sua vida como o primeiro mandamento está presente, conduzindo a tua vida e a tua reflexão. Aonde você está aprendendo, colocando a sua confiança. E assim você pode fazer em cada um dos mandamentos. Tanto olhando o segundo, quando fala do nome do Senhor, as coisas que Ele permite que a gente fale, as coisas que Ele permite que Ele fale assim, não faça isso, porque isso não é da minha vontade. Ou do gostar de ouvir e estudar a palavra do Senhor, no nosso relacionamento com os pais e superiores. Enfim, cada um dos mandamentos, eles nos abrem a oportunidade para a gente entrar no texto bíblico e deixar com que essas palavras elas cheguem ao nosso coração. Os credos, a vida em comunidade, o Pai Nosso. Enfim, esse é o convite. Uma vida devocional ela pode ser muito mais leve, muito mais simples, como uma criança que medita todos os dias nas oportunidades que Deus nos dá. Como você tem usado o catecismo de uma forma devocional? A minha oração é que esse breve vídeo, de uma forma muito simples, possa chegar ao teu coração, que quem sabe você possa voltar ao catecismo e olhar dia após dia como Deus tem cuidado, tem amparado, tem sustentado a vida de vocês e que o bondoso Deus continue abençoando e fortalecendo a caminhada de vida e de fé. Um grande abraço. Ficam todos na paz do Senhor Jesus.